missão pesquisar, desenvolver e testar meios que facilitem a vida do homem. Uma que está em plena expansão é a neurociência. Devido a seus avanços, desvendamos o funcionamento cerebral no que tange as aproximações sociais. Através de exames hoje considerados simples, como ressonância magnética e tomografia, é possível vermos as áreas envolvidas quando uma pessoa se aproxima de outra e as conexões que se estabelecem. Em relação às sensações despertadas e percepções, uma região do cérebro é ativada. Por exemplo, ao nos colocarmos no lugar do outro, uma das características da empatia, uma parte ativada se chama amígdala dos lobos temporais, ela é enfatizada, o que comprova que os sentimentos são registrados e perceptíveis ao examinarmos o cérebro. Estes conhecimentos nos propiciam investigar diversos contextos nas relações sociais. A isto chamamos de neurociência da aproximação social. Por exemplo, ao dizermos que a capacidade de um professor ao se relacionar com seus alunos, dar uma boa aula, interagir motivadamente e provocar curiosidade na aprendizagem, está diretamente relacionada com a interpretação do que se passa na mente do outro. É de fato comprovado por estudos nesse momento. Através da empatia, da percepção das fisionomias e, é lógico, o amor à sua profissão, poderá o docente estreitar os laços de sala de aula, estabelecendo vínculos de confiança baseado na empatia das relações sociais. Por exemplo, a educação ela ganha importância nesse momento quando se comprova que as estratégias pedagógicas utilizadas no processo ensino-aprendizagem são eficientes na reorganização do sistema nervoso em desenvolvimento, produzindo novos comportamentos. Existe um espaço que fica nesses novos estudos cerebrais que procura dar um nome de neurociência, neuroeducação. A neurociência que vai para o lado da educação. A partir deste estudo, eles concluem que a aprendizagem é decorrência da neuroplasticidade do cérebro. Ideias novas sobre a cognição e desenvolvimento podem dar novas direções para a educação. E a neuroeducação é uma proposta que vem crescendo e se constituindo em um campo de interseção entre a educação e a ciência do cérebro. Eu sei que é muita informação, né, em pouco tempo que ela falou ali, mas tem 3 palavras-chave para esse conteúdo, que seria a confiança, a confiabilidade, o saber ler uma expressão, saber pensar, se botar no lugar do outro, saber o que está pensando, né, e a empatia. E é isso que a gente vai trabalhar nisso aí. E quem escolheu esse assunto? Além de achar interessante e fundamental para todo e qualquer professor, não importa de qual área, metade do nosso grupo é da biologia. Então, a gente tinha de onde tirar informações para praticamente dar uma aula bem interessante dessa parte. A gente vai começar agora. Para vocês, o que é sentir uma emoção? Um de cada vez, tá? Sem pressa. Alguém? Ninguém? Que é emoção. Não se preocupe em estar errado. Qualquer coisa. E é na mente. Para mim, a emoção ela é visual. É aquilo que eu vejo e ela tem que me trazer. É sensorial. Não, para mim é visual. Não, não é visual. Eu tenho posso que. escutar uma música e ficar emocionada muito. É a voz mesmo? Também. Mais alguém? Mais alguém? Uma tentativa? Eu vejo que pra gente a emoção ela vem de ti, mas ela não vem de ti do nada. Precisa de alguma coisa, é um motivo. Uma ação externa. Então, a emoção, ela é uma reação universal que todos os seres humanos têm. E ela é identificada através do fator filogenético que a gente tem.
Então, como a gente sente essa emoção? A principal área que faz a gente sentir essa emoção, como a Stefania falou, é a amígdala aqui. Ela é uma região que integra os estados característicos de cada emoção com a sua reação fisiológica. Então, o papel da amígdala é dar aos eventos ambientais no sentido de reforçar aquilo que já foi vivido alguma vez, dando uma consequência positiva ou negativa para o indivíduo. Por exemplo, um aluno chega na aula e ele é humilhado, entre aspas, pelo professor. O que acontece? O aluno não vai querer voltar. Por quê? Porque ele não vai se sentir bem ali. Então ele vai lembrar daquilo que aconteceu e ele não vai querer vir. Então, como professor, a gente tem que saber cativar os alunos através da confiabilidade e através daquilo que o aluno está passando pelo momento. E a questão Surgem os também da traumas. empatia, né? Exatamente. Então, nós somos capazes de reagir às nossas emoções e a dos outros, que é através da empatia. Isso acontece no córtex órbito frontal. Aqui. Pode ir passando. Ele não está diretamente envolvido com o julgamento ou as conclusões dos atos, e sim ele traduz o julgamento em sentimentos que orientam o comportamento do indivíduo. Então, a gente pode ser, como a gente sempre diz, que as emoções elas influenciam nas nossas decisões. Né? Como a gente viu, a emoção é um processo biológico. Qualquer outro. Como nada faz sentido na biologia que não seja a luz da evolução, tem que falar um pouquinho de idade, senão não faz sentido. E isso também, a emoção, a gente traz muitos traços na nossa evolução vindo lá dos animais. A gente ainda mantém muitos desses traços de expressão de emoção, como a maneira como a gente se afasta quando está assustado ou sente arrepios. Isso são expressões de emoções que a gente trouxe na nossa genética da evolução, trouxe lá dos nossos antepassados genéticos, nossos animais. Os felinos, por exemplo, são animais muito expressivos e a gente trouxe muito isso. Também a gente tem muitas características dessa aqui, então, para efeito de comunicação, a emoção precisa ser um processo de duas vias, que alguns colegas já falaram um pouco, né? Tanto quanto é um processo que vem da gente, como vem do outro, precisa de um estímulo externo. Né? Só é útil se outras pessoas forem capazes de reconhecer a expressão emocional. De nada serve tu fazer uma cara, uma expressão, se não for para demonstrar para outra pessoa o que tu está sentindo. Não tem essa reação sem um motivo, sem um propósito que não seja visto pelo outro de alguma maneira assim. Então, será que nós somos realmente capazes de reconhecer as emoções e como que a gente se baseia para reconhecer essas emoções? Principalmente pela visão e audição, que os colegas tinham falado, que é uma questão sensorial, é correta. O nosso cérebro ele é ativado nesse momento, principalmente a visão e a audição, para reconhecer os sentimentos de outras pessoas. Como a colega citou, a gente escuta uma música, desperta uma emoção, a gente vê um quadro, vê uma obra de arte, tem uma emoção diferente, e vê uma expressão facial de outra pessoa, e também tem essa reação, que também é um processo biológico que a gente explica. Nós temos os dois hemisférios do nosso cérebro. O hemisfério esquerdo, que reconhece as palavras, o significado da fala, então ele vai trabalhar com a audição. O direito reconhece a expressão emocional, tanto da fala quanto da escrita, ou seja, vai trabalhar a visão também. E já foi demonstrado em estudos que o direito tem sido sempre mais trabalhado, ele está mais importante para nós do que o hemisfério esquerdo. Então, por isso a gente se apega mais ou julga mais, não digo julga, mas a gente
reconhece melhor uma expressão emocional até do que uma palavra. A gente consegue identificar melhor uma expressão, uma emoção através de uma expressão, do que de palavras ou de sons. Isso já é um comprovado por estudos científicos. Tá, antes da gente começar a atividade, quem aqui que já exerceu a profissão de professor, ou já deu aula, ou qualquer outra coisa parecida? Quando não tem que falar, tu não participa mais, né? Tá. Algum de vocês já teve algum aluno que dormiu, ou tinha uma cara de entediado, ou nem aí pra aula? Difícil não ter, né? E como é que vocês reconheceram isso? Tô lá na frente, Olha, mas ele tem uma expressão diferente dos outros, né? Sim. É bem reconhecido, não é? Exatamente. Expressão facial de desinteresse ou de interesse em outra coisa, não é nem sempre é desinteresse, né? E tu nota isso, é bem perceptível. E é exatamente isso que a gente está falando, é uma coisa importante. Tu tem que estar lá na frente e de preferência tem que chamar atenção, né? Tem que ganhar atenção. Outra coisa importante é tu ganhar a confiança do aluno. Não adianta tu chegar lá, tá falando um monte de coisa e o aluno tá prestando atenção, mas daí tipo, tu acha que não tá interessado? Não, mas tipo, tem alguns casos raros, né, mas tem, que não acreditam no que o professor tá falando. Tem alunos ao contrário, que tudo que tu fala é verdade, tu fala uma mentira pra ele vai acreditar, porque tu é o professor. Né? Então, tipo, ganha a confiança dele. Como é que a gente faz assim? Várias formas, não é isso que a gente tá dando hoje, a gente tá dizendo que é importante ter confiança. E outra coisa que é importante também é sobre a empatia. Todo mundo tem as suas preferências, tipo, gosto musical, atração por pessoas de certo porte, cor, físico, cabelo. E isso influencia na hora que tu, mesmo sendo professor, tu olha para as pessoas, na primeira impressão que tu tem, tu já está julgando elas sem reconhecer que tu está julgando. Então tu vai ter teus alunos preferidos ou por aparência ou por atitudes, e tu vai ter os alunos que tu não vai gostar tanto. Não pode deixar transparecer isso na hora porque fica chato. Então tu tem que saber lidar com essas coisas. E isso vem a parte da empatia. Tu gostando ou não, tu é o professor, tu é responsável e tu tem que cuidar de todos igualmente. A nossa atividade é o seguinte. Tá. A gente vai mostrar umas fotos. Na verdade é para ser várias fotos de várias pessoas, mas como todos nós, as pessoas são tímidas e não querem bater fotos para tão várias. Então, né, também não adianta botar um rostinho assim, porque esses smiles é fácil de reconhecer, né? Tipo, que carinha é essa aqui? Triste. Todo mundo vai ver triste, né? Fica fácil, né? Tipo, se tu vê o rosto da pessoa lá atrás, tu não sabe se ela tá triste ou não, tu tá vendo o desenho. Então a ideia, a gente pegou umas imagens e a gente achou na internet. Assim, as pessoas não têm como escolher se querem participar ou não. Tá, olha só. Eu vou perguntar para um, na sorte, tá? Quem perguntar para participar. Tem essa de não quero, tô doente, eu já falo. Olhando nosso colega. Essa expressão aqui, tu diria que seria. Expressão de felicidade, contentamento. O pessoal concorda? Alguém discorda dele que aqui ela parece um rosto feliz? É? Eu acho, se fosse eu, seria muito irônica, tipo, Seria uma de ironia? Então a gente tem duas opções, ironia ou felicidade. Todo mundo concorda? Não, sim. Alguém tem outra opção para essa expressão ali? Interessado, legal. Vocês viram que de uma expressão a gente já tirou 3? Então, tipo, ela pode estar fazendo nenhuma dessas também, né? Sim. Então, tipo, é mais importante saber reconhecer do que fazer expressão. Fazer expressão é fácil, sabe o que você está fazendo. Se eu tô triste, tudo bem que às vezes as pessoas não colaboram, né? Aquelas caras, tipo a guria do Crepúsculo, que tá feliz, triste, rindo, é tudo o mesmo rosto, não tem expressão, mas não ajuda muito, mas né, o contexto está dizendo, eu mudei a expressão. Às vezes até não muda a expressão, mas muda a musiquinha, a gente sabe que mudou a expressão. Mas enfim, então tá, tiramos 3 dessa aqui. Vamos pro cara aqui. Escolhe o colega, vamos lá. Escolhe um para participar.
Aquele ali de óculos e camisa marrom. Leu o poema? Não, leu o poema no... Vamos lá, colega. Essa impressão, bem fácil, aparentemente, ou não. O que ele está sentindo nesse momento? Essa aqui. Parece que está quase chorando. Quase chorando. Quase chorando seria um tema de tristeza. Expressão de choro, tristeza. Demais, pessoal. Agora eu vou ajudar o colega. Demais ele está sentindo ali. Está sentindo dor, tristeza, desconforto. Pode ser nojo. A cara nossa bem definida, parece que ele está sentado no vaso. Exatamente. A nossa ideia é mostrar que não é muito fácil. Eu vejo nessa uma coisa meio de deboche, assim, como se ele estivesse começando a querer expressar alguma coisa e ele dá uma segurada, né? Então fica aquela Riso irônico, assim, não sei. A ideia aqui é mostrar que não é tão fácil de reconhecer os personagens. Todo mundo fala, mas eu sei reconhecer quando ele está triste, quando ele tá... Quando é uma pessoa íntima que tipo, conhece a pessoa, é fácil, né? Agora, quando é um desconhecido, não é tão fácil assim. Ou seja, a neurociência realmente ela vem para ajudar em algumas questões da aprendizagem, desvendando um pouco dessa questão biológica, dessa questão de sentimentos, isso pode ser útil na relação professor-aluno. E, por exemplo, existem estudos assim muito recentes. Semana passada eu fiquei sabendo de um deles, que foram pesquisadores do Canadá, que publicaram na revista, até várias dicas para quem quiser ler em inglês, PLOS One, que a partir dos 40 anos o cérebro da gente começa a ter uma dificuldade cognitiva, mas eles fizeram alguns estudos que falam que o ser humano tem uma grande capacidade de superação, e nessa capacidade de superação eles abrem várias possibilidades, e daí citam assim, de pessoas que voltaram a estudar mais tarde, enfim, mas acredita-se que o cérebro a partir dos 30 anos ele começa a sofrer um declínio, que o pico do funcionamento dele seria aos 24. E uma afirmação que até parece controversa disso que eu estou falando para vocês é que o cérebro começa a envelhecer aos 20 anos. Então eu acho que a gente pode pensar, né, nele como organismo, né, pensar na questão biológica, mas pensar que na parte da educação, da aprendizagem, ele nos dá muitas possibilidades ainda. E voltando para a sala de aula, agora não precisa ser só os colegas que já foram professores, porque aqui todo mundo foi aluno ainda é. Quem nunca fez, ou teve, no caso dos professores, teve alguém que fez para si, aquela velha pergunta, desculpa, né? Tem um professor explicando aqui na frente, por exemplo, a nossa colega. Ela lê um texto enorme, rápido, com muita informação em pouco tempo. E ela pergunta para vocês e diz, entenderam? Já sabe que vai chegar. Todo mundo entendeu? Daí todo mundo, E daí tu vê que ele tem um gosto de entendeu, estava interessado, tu vê que estava bonito, tu vê que ele estava com gosto de entender. Então é importante nessas horas também que tem muitas pessoas que são tímidas, a maioria das pessoas são tímidas. Então elas não vão dizer eu entendi, e daí tu vai explicar, elas vão dizer que entenderam, elas vão se dar mal na prova. Daí isso vai repetir na recuperação. Né? De novo. Percebe. Então, bem reconhecimento facial às vezes ajuda a tudo chegar na pessoa, né? Chegar no aluno. O professor chegar a reconhecer que o aluno não está entendendo pelo rosto dele, chegar e explicar de novo até entender. Nisso tu já ganha confiança e empatia do aluno. Porque tu não teve que perguntar para ele, não teve que chegar a fazer ele na frente, ou ele expor para os colegas que ele não entendeu, tem que explicar de novo só para ele. Né? Tipo, isso já ajuda bastante também. A gente ia fazer uma outra atividade, mas a outra atividade é muito conhecida. Porque, como o ser humano é meio egocêntrico e egoísta, fica difícil dizer para o professor. A ideia era a seguinte: eu ia perguntar para vocês se vocês confiariam em algum
claro, vocês não conhecendo essa pessoa, né, não sendo nenhum ator, nenhuma fotinha estranha aqui, se vocês confiariam nessa pessoa para determinadas situações. Só que, fazendo isso, a gente estaria pedindo para vocês julgarem essa pessoa. E não é legal vocês julgarem essa pessoa, porque vocês, todo mundo vão saber a resposta dos outros, né? Então, fica muito chato. Então, para distorcer um pouquinho a atividade, não ficar tão ruim, eu pergunto para vocês assim, não é nenhuma situação, oh meu Deus, eu vou emprestar dinheiro para uma pessoa que eu não conheço, e daí confiar nela e devolver o meu, não, tá? Vocês acham, todo mundo que concorda que educação é uma coisa importante, né? Sim? Não? Participação? Sim, sim. Então vocês acham que o papel do professor é importante, né? Então, professor, vocês confiam nele, certo? Sim. Tá bom. Se fosse para escolher um dessas duas pessoas para ser professor de vocês, a quem vocês estariam entregando confiança? Para qual segundo? Levanta a mão para a mulher. Conta aí, colega. Maioria? Maioria? Agora, levanta a mão para o homem. Minoria. Vocês perceberam que a maioria das pessoas da sociedade são induzidas a escolher a mulher porque o homem não tem uma boa fama, não no caso de professor, mas do ser humano, no caso masculino, não ser tão confiável quanto a mulher. Nenhum deles é feio, nenhum deles é muito bonito, nenhum deles é famoso, então isso não influencia. A gente escolheu exatamente alguém que não seja muito assimétrico, porque também a assimetria faz tu não gostar muito da pessoa, não tem empatia. Se a pessoa tem um rosto, tipo, uma orelha maior que a outra, um olho mais desnivelado, isso influencia também. Porque isso na hora que o teu cérebro vê a pessoa, ele vê simetria. Se ele não vê, tu não ganha empatia da pessoa na hora, sem conquistar com o tempo. Então isso influencia também. Isso também mostra, Débora, nós poderíamos entrar até para uma outra questão estética, né? Eu vejo, particularmente nesse homem, antes de ele ser homem, eu vejo uma neutralidade nele que me agrada. Eu acho que a cor de cabelo, de olho dela é uma coisa que eu acho que, sabe, tira um pouco do foco da questão da aula, enfim, mas aí isso já é meu valor estético, né? Mas é isso aí, gente. Eu acho que todo Se mundo todo mundo aqui tem que entendeu, ser, espero né? que gostaram. Vamos lá, né? Então é isso, né? Dá tchauzinho pra turma, dá. Eu gostei. Eu gostei dos slides, que pena que eu não pude ver lá no computador lá em casa, mas assim, ó, valeu mesmo. Foi bom. Val, dá um oizinho pra mim. Foi tão bom te ouvir falando, tu vai ser uma ótima professora.